Olá você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos começando mais uma Central do Esporte aqui na Tridimensional. E hoje nós vamos falar muito sobre esporte. E você que ainda não está inscrito no canal, vai lá, segue a gente lá, dá aquele joinha, dê o like lá. Nós vamos falar aqui hoje de futebol, seleção brasileira. Oh meu Deus, o que está acontecendo com a nossa seleção? Ao meu lado, Enilson Lopes. Fala, Enilson Lopes, o que está acontecendo com a seleção brasileira? Que vexame contra a Argentina! Que passeio! Fala para nós, Enilson! Olá, pessoal, tudo bem? Você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, muito obrigado sempre pela audiência. Valdes, meu parceiro. Rapaz, seleção brasileira essa semana ainda está sendo doída, né? Ainda estamos sofrendo essa semana com o vexame perante a seleção argentina no Monumental de Núñez, lá na Argentina, a maior goleada nas eliminatórias da história da seleção brasileira. Não só a goleada, mas o vexame, o baile, né, como se deve chamar, e o chocolate, enfim. Colocaram o Brasil na roda. Colocaram o Brasil na roda, infelizmente. A seleção brasileira não jogou nada, não entrou em campo contra a Argentina. E a Argentina desfalcada, né, de alguns principais jogadores, e a seleção brasileira, infelizmente, não conseguiu mostrar seu futebol. A seleção brasileira deixou muito a desejar. A seleção brasileira, a zaga não jogou, o meio de campo não jogou, os laterais, ninguém conseguia acertar. Parece que não tinha uma jogada ensaiada, Enilson. Infelizmente, a seleção brasileira, a escalação da seleção brasileira já deu um sinal de que poderia ser o jogo. O Brasil entrou com 2 volantes, que são reservas, né, mas devido à questão de cartão e também o Gerson que machucou no primeiro jogo, né, no jogo contra a Colômbia, então entrou o André e o Joelson. São 2 jogadores que marcam, mas não tem muita técnica de saída de bola. Só que, na verdade, não marcaram e nem conduziram as jogadas, não teve armação no meio de campo, ficou aquele buraco, aquele vago, porque o Rafinha não conseguiu preencher aquela função que seria ali de camisa 10, jogador que volta um pouquinho para buscar a bola. Então, Rafinha, uma questão da polêmica, foi o pior jogador em campo, né? Não conseguiu comprovar. Joga muito lá no Barça, chega na seleção. Falou muito e não fez nada, né? Falou muito, procurou um desentendimento com os hermanos, né? E no final, tomamos um chocolate. Infelizmente. E com a declaração que ele fez, foi incentivando mais ainda os argentinos. A Argentina está num patamar melhor do que o Brasil, né? É atual campeã mundial, é atual campeã da Copa América. Então a Argentina vem numa fase melhor e com bons jogadores que estão surgindo, como o Thiago Almada, né, que joga muito, que joga no Botafogo. Muito então são jogadores jovens que estão fazendo um bom trabalho aí na seleção argentina. Então a seleção brasileira, o goleiro Bento, muito inseguro, a zaga também muito seguro, o Murilo não conseguiu encontrar ali os atacantes argentinos, alguns gols foram nas costas do Murilo, e os laterais do Brasil que deveram muito na parte defensiva. Quando o Dorival lança 2 laterais que são ofensivos, tem que ter sobra, tem que ter a cobertura. E isso não ocorreu, os volantes não conseguiram fazer a cobertura, os zagueiros também não conseguiram também aproximar para diminuir o espaço. Faltou a hegemonia. Faltou o coletivo, né? É o que a gente cobra sempre da seleção. Tem bons jogadores, mas não tem coletivo. E aí a falha da seleção. Então, Arana, bom jogador. O Wesley é um ótimo jogador, é um dos melhores laterais direitos do Brasil. A gente fica com medo de que queime esses jogadores, né? Somente o Wesley, né? O Arana provavelmente vai estar na Copa do Mundo, é um jogador que está mais consolidado na seleção brasileira, mas o Wesley é um jovem, primeira oportunidade. Está procurando, né, seu espaço aí. Então, assim, foi bastante mal nesse jogo da Argentina, não conseguiu atacar e nem defender. Então o Wesley deveu muito futebol, mas não culpa dele, sim, para a escalação do Dorival. Eu acredito que o Dorival foi o grande culpado, sim, né? Eu não sei o que está acontecendo com a nossa seleção canarinho, a verde e amarelo, né? Que todos nós éramos apaixonados pela seleção brasileira, onde ia ter futebol, ia ter jogo da seleção brasileira, Nilson. O povo brasileiro tinha prazer em estar ali, folga do serviço, para assistir a seleção. Enilson, fala para nós, o que está faltando para isso, Enilson? Os jogadores têm que transmitir esse sentimento de volta aos torcedores, né? É dentro de campo que tem que mostrar a confiança dos torcedores novamente, na seleção, mostrando um bom futebol, e isso está há muito tempo que não aparece.
desde a Copa do Mundo, até antes da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, a seleção não vem jogando bem coletivamente. Na Copa do Mundo teve aquele jogo contra a Croácia, a gente viu uma falha infantil, né, do jogador que subiu, deixou o buraco. Incrível então, aquela falta. No finalzinho do jogo. Então, são coisas que precisam ser consertadas, são situações que precisam ser consertadas. Então, o time precisa ser mais coletivo. Tomara que a próxima, a gente vai falar aqui, mas já dando um spoiler, né? Próximo comando da seleção possa conseguir esse coletivo de volta. A seleção precisa de um coletivo. Eu acho que tá faltando camisa 10 na seleção. Não adianta colocar o Rafinha, é um bom jogador, mas não é o camisa 10, não é a especialidade dele ser armador. E a seleção brasileira, como tem os dois volantes ali, quando joga o Gerson, tem que aproximar mais. Mas quando joga, por exemplo, jogou esses dois no último jogo contra a Argentina, fica mais um time mais marcador, um time mais retraído, né, com a linha baixa, né, com os volantes mais próximos da zaga, e isso fica uma vaga, um buraco ali no meio de campo, onde que a Argentina toma conta, e qualquer seleção que joga bem no meio de campo, que tem habilidade de toca de bola, vai conseguir dominar a seleção brasileira com esse formato. Quando você fala, Elius, tem que trazer atrás os jogadores, tem que trazer a torcida, né? É porque o que acontece? É como eu disse, antigamente, o torcedor conhecia até o roupeiro, sem desmerecer o roupeiro, mas o torcedor conhecia até o roupeiro da seleção brasileira. Hoje nós temos jogadores lá que vai para a seleção, desconhecido de muita gente. Eu vi pessoas falar isso para mim, falar, hoje tem jogador que eu não conheço, eu nunca vi falar nesse jogador. Tudo bem, tá jogando bem lá fora, né? Mas quando vem para a seleção, ele não consegue corresponder. Eu diria assim para você, Nilson, que hoje no Brasil teria que montar uma seleção igual a Alemanha. Por que nós tomamos 7-1, né? Por que o time da Alemanha é um time bom? Eu acho que tinha que montar a comissão técnica, essa comissão Dorival aí, a gente, como você disse, já está indo embora, mas a gente tinha que montar uma verdadeira seleção, uma seleção do brasileiro mesmo, certo? Convocar mais jogadores que jogam no futebol brasileiro, né? Aqui, a seleção brasileira, a meu ver, hoje está assim, aquela turma de junta e vamos. Pega um ali, pega outro aqui, tal, junta aquele grupo. Não, para mim, esses são os melhores. Talvez para você tem um jogador ali na seleção que não deveria estar lá. Um exemplo, Murilo, zagueiro. Hoje, não porque sou atleticano, mas eu acho que o Leandro está jogando muito mais do que o Murilo. Não, tem outro Murilo também. O Murilo do Palmeiras é melhor que o Murilo que estava convocado. Do que o que foi convocado. Entendeu? Então, eu acho que a seleção está precisando convocar realmente uma seleção brasileira. Sim. Não é seleção de empresários, seleção de técnico, de CBF, não. Nós precisamos de uma seleção brasileira, né? Para aquela seleção treinar até um time, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série B, Libertadores, o time passa o ano todo treinando. Botafogo perdeu um título num ano, mas jogou com os mesmos jogadores no ano seguinte, foi campeão da Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Por quê? Treinaram um ano todo. Juntos. O que você fala disso para nós, Elias? É complicado, né? A seleção brasileira ela precisa modificar e o tempo é curto. A Copa do Mundo tá ali, né? É ano que vem, então... Que nós vamos, sem dúvida. Não, vamos classificar, né? Isso aí, dificilmente a gente tira a classificação, porque também são 7 vagas sul-americanas, né? Se o Brasil ficar entre as 7 seleções de 10, aí também é complicado. Então são 7 seleções que vão, né? 6 classifica direto, a outra vai para repescagem, mas com uma seleção bem fraca também nessa repescagem. Então provavelmente vai estar na Copa, isso aí é só questão de tempo mesmo, e ganhando mais aí 2 jogos aí, né? Será classificada para a Copa do Mundo. A Argentina já está classificada, a primeira sul-americana classificada. O Equador está muito próximo também de classificar, igual a gente tinha mencionado no último Central do Esporte. O Brasil hoje está um pouco atrás até das seleções sul-americanas, que isso é preocupante, né? O Brasil não está atrás só da Argentina, né? Hoje está atrás do Equador, está atrás da Colômbia. Hoje o Paraguai vem crescendo uma crescente. Coletivamente, esses times não têm jogadores melhores que os jogadores de seleção, mas coletivamente são melhores e faz um futebol, apresenta um futebol melhor para suas torcidas, né? Então a Colômbia coletivamente joga bem, né? Empatou agora com o Paraguai um último ótimo jogo também nessa última rodada das eliminatórias. Então são seleções que estão crescendo e o Brasil, a gente vê uma decrescente na reta final aí, próximo da Copa do Mundo. Eu diria assim, todas essas seleções mencionadas por Nilson, quando via a camisa amarelinha, eles tremiam, né? Tremiam ali na base, eles tinham vontade de jogar como o Brasil. Era gostoso. A última Copa que nós vencemos, se não me engano, 2002.
Você pega aqueles jogadores da Copa de 2002 para você ver, né? Os caras jogavam com amor à camisa. Agora, hoje, infelizmente, eu não vejo a seleção brasileira com esse entusiasmo, com essa vontade, com esse amor à camisa. E na Copa de 2002, a seleção também passava por um período de turbulência, né, antes da Copa, né? Tivemos aí o Filipão assumindo nessa mesma fase, assim, faltando um ano para os jogos, né, iniciar a Copa do Mundo. Mas os jogadores, o nível de time era muito elevado, né? O Ronaldo mesmo vindo de contusão foi decisivo. Foi questionado o Filipão na convocação do Ronaldo em vez do Romário, né? Teve toda aquela polêmica, mas que o Filipão deu sorte, deu certo a convocação, poderia dar errado, né? Do Ronaldo, e o Ronaldo foi o melhor jogador e decidiu o último título para a seleção brasileira. Em cima da Alemanha, se não me engano. Em cima da Alemanha, 2-0, né? Oliver Kahn conversou Kahn, muito, igualzinho o Rafinha. Oliver Kahn conversou muito também. Não deixa o Ronaldo fazer, porque estavam crescendo muito o Ronaldo, e o Ronaldo foi lá e meteu dois gols em cima do Oliver Kahn. Então, assim, a seleção brasileira em 2002 tinha uma esperança maior do que agora, né? A gente não vê, por exemplo, se deixar o Romário fora, né? Você vê o nível do Romário na época, deixar o Romário fora, e a seleção foi campeão, você vê o ótimo jogador, Ronaldinho Gaúcho, rival. Então, você vê que era outra seleção, e agora a gente tem que colocar todas as fichas de alguns jogadores que até o momento não mostraram, né, na seleção futebol que merece, né, essa expectativa nossa de título na próxima Copa do Mundo. O Rafinha está aí para ser escolhido ser o melhor do mundo, está concorrendo, mas na seleção está bem abaixo. O Vinícius Júnior é o melhor do mundo no momento, também na seleção deve muito. O Rodrigo também não está conseguindo apresentar o futebol que apresenta no Real Madrid. Será que quem que é a culpa? Será que é do comando? Será que é na hora de escalar os jogadores, as posições? Então tem que ver isso, essa questão, tem que conseguir encontrar o melhor posicionamento para esses jogadores para que forme um time forte, para que a gente possa pelo menos competir na Copa do Mundo 2026. Eu acho que é aquilo que nós falamos, falta conjunto, Elis. Falta conjunto para a seleção, porque um joga no time, cada um joga de um jeito. Esses jogadores, o Rafinha lá, ele só de um companheiro dele de clube ali olhar, ele já sabe a jogada que tem que fazer. Vini Júnior, Hendrick e todos eles ali são assim. Quando encontram todos ali, tá faltando esse conjunto. Nós vimos esse jogo agora, jogador batendo cabeça, Nilson. Verdade. E a culpa maior é da CBF, né? Essa bagunça da CBF, o nosso presidente, o Edivaldo, da CBF aí, né, parece que não entende muito de futebol. Você vê que depois da Copa do Mundo, o Tite já tinha anunciado que não seria mais treinador da seleção, independente do resultado na Copa do Mundo. Ficamos aí aquele período todo sem treinador, com um treinador interino, colocou primeiro o Ramon Dias, né, o auxiliar, depois foi o Fernando Diniz, agora o Dorival, então assim, agora demite o Dorival, faltando um ano para a Copa do Mundo, e vem aí, agora volta de novo a novela do Carlos Ancelotti, né, o italiano, Carlos Ancelotti, falando igual o presidente da Carlos Ancelotti. Ou o Jorge Jesus. São duas opções inicialmente, né, para substituir o Dorival. Então, tá querendo um estrangeiro na altura do campeonato. Será se é a melhor opção? Já que a News deu spoiler, então Dorival realmente já caiu. Dorival já não é mais o técnico. Não tinha clima, não tinha condições de Dorival permanecer, né, no comando da seleção brasileira. Eu acho que é muito fraco, né? Eu acho que as escolhas ali dele e a companhia ali, ele não conseguiu resgatar. Né? Então, o Nilson já deu o spoiler aqui. Próximo. Quem que você quer? Vamos tentar o Jorge Jesus. Não, eu vou tentar. Português ou italiano? Eu vou com português. Acho que o Jorge Jesus tem mais chance de vir, né? Até mesmo pela questão também do clube, porque ele está querendo um treinador que chegue para os próximos jogos das eliminatórias. Os próximos jogos é antes do Mundial e o italiano não viria antes do Mundial, isso já ficou determinado. Então, essa novela aí não adianta ficar insistindo num treinador que ele não quer vir, né? Então, assim, ou quer pelo menos, né, quer vir da forma dele na hora que ele quer, isso não adianta. A seleção tem que ser maior que qualquer treinador. Então, acho que o Jorge Jesus é o sonho de Jorge Jesus. Inclusive, ele já até pediu desculpa, o Neymar já pensando nessa oportunidade aí, né? Eu acho que já estava um pouquinho já adiantado isso, ele sabia que poderia pintar essa oportunidade. Claro que no Brasil a melhor opção seria o treinador do Palmeiras, né? Mas o Abel Braga seria, eu acho que o melhor, hoje está entre os melhores, ele e o Felipe Luiz. Felipe Luiz
Muito novo. Acho que é arriscado, agora, arriscado, né? Todo treinador que foi lá, que foi apostador, o Fernando Diniz estava no melhor auge da carreira. Em Dorival também, né? Estava também numa fase boa vindo do São Paulo, foi lá e acabou que não conseguiu e, né, perdeu muito. Então, acredito que a seleção deve trazer um estrangeiro. Maravilha, Nilson. Daqui a pouquinho a gente volta, então, falando sobre mais um campeão brasileiro, né? Mais um campeão estadual que saiu ontem. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta aqui. Agora nós vamos falar de Campeonato Paulista. Saiu mais um campeão estadual. E aí, Enilson, o que você achou dessa final do Paulistão, Enilson? Salve o Corinthians, né? O torcedor corintiano, parabéns aos torcedores corintianos. 31 títulos paulistas. O derby de ontem pegou fogo. Literalmente, né? Porque tivemos a torcida... Faltou só entrar em campo, né? Acabou o jogo, né? Depois do pênalti defendido pelo Hugo, a torcida começou a tirar aí os sinalizadores dentro do campo, a fumaça tomou conta da arena. Quase que eles prejudicaram o próprio Corinthians, né? O juiz é novo, né? Se o juiz fosse um juiz mais firme, poderia ter dado um acréscimo maior também, mas ele tava doido para acabar o jogo, com medo da pancadaria ele começar. Mas depois do pênalti, o Palmeiras também não jogou mais também, né? Ali foi decisivo. Assim, foi um bom jogo. O Palmeiras, nos 2 jogos, faltou aproveitar as suas oportunidades. Criaram muitas oportunidades de gols, né? Se foi superior, eu acho que não foi superior ao Corinthians. O Corinthians dominou o meio de campo nos 2 jogos. Mas o Palmeiras teve mais finalizações, tanto no jogo de ontem quanto no primeiro jogo, mas não foi eficaz ali nos arremates, né? A gol, então não conseguiu furar a boa defesa do Corinthians e o ótimo goleiro corintiano, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil na atualidade. Também é um goleiro que merece uma atenção especial visando a seleção, um goleiro novo, né? É um goleiro que deu a volta por cima da forma que saiu do Flamengo. Acredito que o Flamengo hoje, vendo o Hugo da forma que tá jogando, deve falar assim, nossa, eu acho é mais goleiro que o goleiro que tá que o goleiro do Flamengo atualmente. Né? Palmeiras perdeu o título em casa, né? Então perdeu de 1-0 pro Corinthians em casa, no Allianz Parque, né? Sim. Lá na casa dele, perdeu por 1-0. Foi encarar o Corinthians no Neoquímica e empatou, né? Aí lá é o Caldeirão e virou aquela coisa lá bacana que nós vimos ontem, não é verdade? O Palmeiras lutou muito, tentou muito, mas o Palmeiras, ele tá acostumado a reverter, nós falamos isso aqui na outra central do esporte, o Palmeiras, ele tá acostumado a reverter placares em casa. Quando é fora, dificilmente ele consegue. 2025, eu tinha até falado do Palmeiras. O Palmeiras teve dificuldade para classificar, mesmo tendo uma das maiores pontuações do Paulistão. Acho que foi o segundo time que mais pontuou, mas teve dificuldade. O grupo do Palmeiras era o grupo que foi uma pontuação alta, né? Foi um pouco difícil. Então, assim, o Palmeiras nesse início de temporada não vem jogando bom futebol, né? Isso a gente vê, não é aquele Palmeiras dominante dos últimos anos aí, só no ano passado. Tá dependendo muito do Estevão e a gente tem um medo porque o Estevão tá saindo agora no meio do ano, né? Então, já tem que começar a ver quem vai ser o substituto do Estevão. Tá para estrear, o Paulinho ainda vem para estrear, pode reforçar o ataque. O Maurício fez muita falta nesses 2 jogos, né? Vinha jogando bem. Rocha. Tem o Rocha, né? Então, assim, lateral experiente, mas o Palmeiras no conjunto precisa ainda. O meio de campo do Palmeiras aqui tem o Martins, que é o meio que tomou a titularidade no meio de campo, mas também é um jogador mais defensivo, com a bola no pé, não tem tanta saída de bola. O Rios, depende muito do Rios, o colombiano ali, né? Mas ele cai mais para a direita, só que fica muito... E o Veiga, eu acho que está um pouquinho abaixo do futebol que o Veiga já apresentou nas últimas temporadas. Né? Então, assim, o Palmeiras precisa um pouquinho evoluir. Claro, tem mais para evoluir, tem bons jogadores, Vitor Roque foi decisivo nesses 2 jogos, mesmo não jogando ainda o futebol que espera, mas é um atacante que atrapalha ali, que briga e, inclusive, teve o pênalti, foi em cima dele, né? Então, a expulsão, né, no jogo de ontem. Então, assim, o Vitor Roque perturba mesmo os zagueiros. Acredito que vai dar muito certo no Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras tem um bom time, mas ainda não tem um futebol ainda que a gente o Palmeiras é acostumado a ver.
Palmeiras ontem que jogou sem várias peças ali, né? Que foram contratadas, né? Paulinho, o Rocha estava machucado, tem outros lá, então o Palmeiras ontem. Maurício estava bem abaixo. Teve oportunidade. O Palmeiras teve a oportunidade naquele pênalti, né? Que o Veiga, né? Mas na hora que já deu pênalti, a galera já gritou, é o Veiga, né? É o Veiga. É você que vai bater o pênalti. Eu fico pensando, nisso, o que passa pela cabeça de um jogador quando ele perde um pênalti numa final? Nossa, mais naquela arena com a torcida, lotada de torcida do Corinthians, então ali ele já viu que perdeu o título, né? Ele sabe, tem experiência. O Veiga é um jogador que chama responsabilidade, né? Nas últimas 23 finais do Palmeiras, ele fez 12 gols, né? Então é um jogador que mais fez gols em finais do Palmeiras na história. Então, assim, o Veiga tem margem para pegar a bola ali, né, ser decisivo e perdeu essa cobrança, mas tem crédito ainda na casa, ainda e muito crédito na torcida do Palmeiras. Tem muito crédito ele ali, então, Vinícius? Tem muito crédito ali. Você não pode contar muito com o Veiga, né? Pode contar muito com o Veiga. E o Corinthians, que hoje está com um goleiro, igual nós falamos, né? O Hugo, baita goleiro. E um ataque, né? Um ataque. E ontem também o Memes lá ia fazendo uma besteira, né? Só não aconteceu o pior das coisas ali, porque o jogo estava 0-0 e o Palmeiras pensou em que conseguia reverter. Porque se o Palmeiras estivesse perdendo aquele jogo e o Memes faz uma besteira daquela, aí o que ele fez? Ele subiu em cima da bola. Ele fez igualzinho o Soteldo. O Memphis achou que estava em cima do palco, né? Que ele cantou também, palco. Né? Cantor de rap, né? Achou que estava em cima do palco. Ali, o Memphis fez uma gracinha. Mas ali também foi proposta. O Memphis é experiente, já via que o Palmeiras ia vir todo mundo pra cima, arrumou uma confusão para parar o jogo e ganhar tempo ali. Mas aquele momento ali também não tinha muito o que fazer mais, né? Era só cozinhar o jogo mesmo e ir pra torcida, né? Cara, ele é experiente, ele é um cara experiente, então ele já sabia que ele tinha que fazer aquilo ali, e aí aquele ali ficou um tempo, né? Agora o Corinthians, um ótimo jogador do Corinthians é o Carrilho, né? O volante ali, o jogador do Corinthians no meio de campo, joga muito, né? O Corinthians joga com 3 volantes, mas ele sai muito pela direita ali, faz quando o Corinthians está com a bola, ele faz a função de 3 no 4-3-3, né? Do Corinthians, né? Ajudando ali os 2 atacantes, o Memphis e o Yuri. Então, assim, o Carrilho é um ótimo jogador, junto com o Garro ali no meio de campo, arma o time do Corinthians. Então, o Corinthians vem forte, viu, na temporada, acredito, se não perder peças, né? Vem forte na temporada. Não pode acontecer igual o Félix Torres, né? O cara fez aquele pênalti, né? Já tinha cartão amarelo, fez o pênalti, né? E depois, aí o Hugo salvou ele, depois ele faz uma falta, logo em sequência, toma cartão do segundo amarelo e é expulso. Então, bom jogador, mas tem jogadores ali que tem que... Para fechar o assunto daqui de Corinthians do Paulistão. Corinthians e Palmeiras, foi uma coisa interessante a gente mencionar aqui, que o título ontem deu em torno de uma premiação em torno de 5 milhões para o Corinthians. Só que uns 4 milhões vai só pro Memphis Depay, que ele tem que, cada título que ganha tem dinheiro, né, a pagar ali pro jogador, as metas. Temos memes, né? Pessoal, não vai ganhar nada, vai ter que tirar do bolso ainda, porque tem o bicho do jogador, né? Então, a gente fazer as contas aí, não fecha, né? Os 5 milhões não dá pra bancar isso tudo, não. Você que tá acompanhando a gente também não sabe o que acontece, não. Mas a gente vai ter que pagar do bolso. Dos 5 milhões... 4 milhões e pouco é do Memphis. Tanto é do Memphis. O restinho sobrou, dá pra tomar cerveja do jogador. O menino que fez o gol lá, que é o Yuri, chorou pra caramba. Eu acho que ele chorou. Foi de tristeza. Não vai sobrar nada, hein? Ele fez o gol do título e não sobra nada, né? Vamos lá, Nilson, para nós finalizar o nosso programa, falar agora aqui o que tá batendo na porta nossa agora. Campeonato Brasileiro, Saudade que é o Brasileirão. Tá de volta, tá Brasileirão. Volta. Amanhã começa, dia 29. Inicia o Brasileirão 2025, uma temporada que promete. Então a gente tinha mencionado na última central, tem algumas paradas aí no meio da temporada, igual o Mundial de Clubes, vai mexer muito com a tabela. Então são 10 jogos até lá. Esses 10 jogos podem ser decisivos para algum time que pensa em título. Então, esses times aí que não estarão no Mundial, acredito que tem que aproveitar essas 10 primeiras rodadas, né, para fazer a maior pontuação. Até mesmo o time que vai estar no Mundial também, para ter uma margem, uma gordura aí para queimar depois que voltar. Maravilha, Enilson. Então, Brasileirão, nós podemos aí começar a pontuar alguns pretendentes ao título, pretendentes à Libertadores, Sul-Americana, quem pode ser rebaixado. Você pode falar um pouquinho disso aí para nós rapidinho, Enilson?
Eu acho que entra 3 times favoritos ao título, né? A gente fala favorito, não quer dizer que não são os times que hoje apresentam um futebol que mereceria, mas pelo Melhores conjunto, contratações. e pelo conjunto dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, né? Isso todo ano entra com favoritismo ao título, e o Botafogo pelo ser atual campeão, né? Eu acho que defende o título. Agora, os outros tem alguns times que vão correr por fora, o Internacional, o Atlético, o Corinthians, eu coloco o Cruzeiro. Então, assim, são Pode times esquecer o São Paulo. Não pode esquecer o Santos, não. O Neymar tá lá, viu? Eu acho que. Neymar tá de volta. Mas aí tem que saber se ele vai. Quando que ele vai jogar, né? Acho que só dá 10 rodadas só, né? Então primeiro tem que renovar o contrato. Eu colocaria aí o Atlético Mineiro na disputa pelo título. Pode ficar com a Libertadores, mas eu colocaria o Atlético, o time do Atlético. Eu também coloco o Cruzeiro na briga pelo título. Eu coloco o Cruzeiro na briga pelo título também, gente. O Cruzeiro montou o time pra brigar pro título. Pra brigar pro... aquilo que a gente fala, tem aqueles times que montam o seu time para poder vencer o campeonato. Isso. Tem aqueles que entram ali para poder ficar ali no meio da tabela, Sul-Americana, talvez arriscar uma Libertadores. E tem aqueles que vai pular ali, espernear para não cair. Um time que a gente não pode esquecer nunca é o Fortaleza, né? O Bragantino sempre não fez uma ótima temporada ano passado, mas é um time também que dá trabalho todos os anos. Então são times que a gente não pode... O Vitória está numa boa temporada também, né? Então esses são os times aí que pode surpreender no Brasileirão. Muito bem, Erilson, mais alguma coisa? Amanhã estreia, né? Cruzeiro joga amanhã contra o Mirassol, o Atlético joga contra o Grêmio, os dois times mineiros estreiam amanhã. Então, que tenham uma ótima estreia e que consiga já largar com o pé direito aí o futebol mineiro, né? Principalmente o Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro, empata, né? aí o Cruzeiro ganha, o Atlético perde, o Cruzeiro ganha, tá bom. Mas assim, é claro que o futebol mineiro, tomara que seja bem representado nesse Brasileirão, a gente futebol fica feliz. Que é a paixão do brasileiro, sempre vai ser, né? A paixão do brasileiro. A gente pede sempre, né? Responsabilidade às torcidas aí, as torcidas organizadas, né? Ontem, por exemplo, lá em São Paulo foi quase que tranquilo, né? Mesmo sendo um time, mas dentro de campo quase que os jogadores provocam uma quebradeira. Então a gente pede a todos os torcedores aí tranquilidade nos estádios. Valeu, muito obrigado. Valeu, Erilson. Estaremos aqui com a próxima Central do Esporte na próxima semana, trazendo tudo aí do que rolou na primeira rodada do Brasileirão. Valeu, forte abraço. Em breve também estarei com vocês no Fala Fatos, um novo programa da Tridimensional. Forte abraço. Trazendo todas as notícias, ocorrências policiais e tudo, né? Bacana. Foi Maravilha. um programa diferente para vocês.